Olá, nós estamos aqui no Congresso de Saúde em Marabá, na Escola Adventista aqui de Marabá, no Pará. E aqui nós encontramos esse casal ilustre, o pastor Kennedy e a Larissa. E esse casal maravilhoso tem uma experiência linda para nos contar, onde os 8 remédios da natureza fizeram toda a diferença na vida, principalmente do pastor Kennedy. E agora ele vai fazer um breve relato dessa experiência. Conte para nós, pastor. Olá aí todos do canal, meu nome é Kennedy, eu sou pastor aqui na Associação Sul do Pará, né? Estamos aqui nesse congresso, foi muito especial, né? E eu gostaria de poder, em um período curto aí de tempo, poder compartilhar como foi que os 8 remédios fizeram a diferença na minha vida, em que circunstâncias, né? Bom, hoje eu tenho 36 anos, sou casado aqui com a Larissa, né? E eu sou adventista, 7º dia de berço, né? E na minha casa, meus pais, eles sempre buscavam ser mais saudável possível, eles ensinavam para nós alguns princípios de saúde, mas você sabe que a gente só acredita vendo, né? Mas o contexto da minha história, ela se dá pelo fato de eu estar estudando o curso de administração no NASP, isso entre o ano de 2005 e 2010, eu morei ali em São Paulo, na capital, e pelas facilidades da vida ali, por algumas decisões ruins e principalmente por um péssimo estilo de vida, né? Entre os anos aí de 2009 a 2011, eu fui diagnosticado com depressão, né? Não sabia o que era isso, era só muito sofrimento, muita dor. E um dia eu estava jogando bola, que eu gostava muito de fazer, era muito ativo. Eu me senti deprimido ali no meio dos amigos, e aquilo não era normal, então isso me levou a buscar saber o que estava acontecendo, né? Então, apoio da família, os amigos, né? Bons amigos cristãos, psicólogos, né? Cristãos que realmente creem ali nos princípios da Bíblia, uso de medicação, se for necessário. Então, tudo isso eu recorri, e principalmente a Deus, né? E eu acredito que foi uma maneira de Deus me atrair para Ele, né? Então, o meu estilo de vida, ele consistia em dormir muito tarde, até 3 da manhã, assistir muito filme e série. Eu gostava muito de pizza, eu gosto até hoje, só que eu como saudável, né? É possível. E então, nesse processo muito doloroso, muito sofrido, a ferramenta de Deus ali nos aproximar dele, eu entrei em contato, né, com algumas pessoas, né, alguns pastores que viviam a mensagem de saúde, e isso assim começou a mudar a minha vida, né? Eu percebi que estava violando algumas leis que até então elas eram desconhecidas para mim, a sua importância, né? E então ali mesmo em São Paulo eu comecei a viver por necessidade, né? E eu comecei a ver a diferença na minha vida já ali, né? Então, dormir mais cedo, a atividade física eu já fazia, mas alguns alimentos, né, tive que deixar realmente, que, né, afetava as questões psicológicas, né, superestimulavam a mente, enfim. Mas mesmo fazendo essas pequenas mudanças, eu não obtinha uma restauração completa, uma oscilação muito grande, como é comum em um processo depressivo, né? Mas sempre confiante em Deus de que um dia isso ia acabar. Bom, a minha cura, que eu digo, né, completa, ela se deu sobre que circunstâncias, né? Então, no ano de 2010, eu fui convidado por uma família de amigos a ir aos Estados Unidos para poder participar das reuniões da Assembleia Geral da Igreja Adventista, né? E nesse processo, viajando, eu visitei, como era o plano da família ali, né, de amigos, visitei uma instituição de saúde, que ela envolvia, né, a agricultura, o ensino, né, o cursos missionários, e também eles tinham um centro de vida saudável. E como eu estava nesse processo, eu pensei, um dia, né, quem sabe uns 10, 15 anos, eu possa voltar aqui, né? E aquilo, assim, me chamou muita atenção, me despertou. Essa instituição chama-se Wildwood, né? Como tem também aqui no Brasil outras instituições que estão ligadas à Igreja Adventista, né, como missão. Então, para minha surpresa, não foi 10 anos, né? Nesse período de depressão
foi também quando Deus me fez o chamado ao ministério, né, para ser um pastor. A minha vida ela tinha outro propósito, né, outro rumo. Meu pai tinha empresa familiar, eu gostava muito, mas eu vi que Deus usou isso então para chamar minha atenção. Enfim, no ano de 2011, então eu me inscrevi para ser um estudante aí dessa instituição e pela graça de Deus eles me aceitaram. E logo quando eu estava me planejando para isso, foi em julho de 2011, eu estava morando em Belém, na capital aqui do estado, e um sábado à noite lá eu fui comer algum alimento lá, fiz uma mistura muito ruim e isso afetou meu intestino, meu estômago, meu intestino, e eu por 4 dias não conseguia colocar nem água na barriga. E por que eu digo isso? Porque logo quando eu viajo para ser esse aluno ali, estudar e ter esse sonho, realizar esse sonho, eu estava ainda com depressão, mas um pouco mais estabilizado. Eu estava com 61 quilos. Nessa instituição, ele seguia uma dieta à base de plantas, né, um vegetarianismo estrito. Eram 2 refeições por dia que nós tínhamos. Era um ambiente afastado um pouco da cidade, uns 15 minutos ali da cidade de Chattanooga. E era um ambiente natural. Ali existia uma capela que a gente assistia os cultos, também culto ali com os alunos. A gente trabalhava na agricultura. E foi muito incrível essa experiência para mim, por quê? Porque eu cheguei debilitado psicologicamente e também a questão do processo digestivo, né? Por ser uma dieta que não tinha proteína animal, ou ela se focalizava nos vegetais, né, os cereais, o que a gente sabe. Eu me recordo que 2 semanas que eu estava lá e não estava nenhum tipo de tratamento, mas o próprio ambiente, o próprio estilo de vida ali que se vivia, eu me lembro como se fosse hoje, que em 2 semanas eu ainda usava medicação, eu senti meu cérebro encaixar. Eu senti que as coisas que estavam desajustadas ou as terminações que não estavam conectadas, né, as sinapses, os neurotransmissores pareciam que eles tinham voltado para o lugar. Foi assim que a reação que eu senti, né? Então, em 2 semanas, eu me senti confiante de abandonar as medicações. E a outra coisa que era interessante é porque o trabalho que eles me deram lá, mesmo um pouco fraco, foi trabalhar com serraria, com madeiras que haviam caído de um tufão que tinha passado ali, né? E me exigiu força física, e mesmo com uma dieta vegetariana estrita, eu tinha muita força, né? E nesse processo, aí de uns 3 meses, eu já estava com 71 quilos, estava me sentindo muito bem, muito lúcido, a mente, né, muito clara, e eu não fui para lá para poder experimentar, para saber se dava certo, não, eu fui porque achei que ia ser bom para minha saúde, mas a própria experiência, ela confirmou o que já está escrito há muito tempo, né? E de lá para cá, então, a gente tenta viver e também compartilhar com outras, né? Com outras pessoas, que às vezes a cura parece uma coisa absurda que o mundo coloca, mas ele é simples. São simples agentes da natureza que eles não afetam o corpo, e você, pela fé, seguindo essas leis, Deus abençoa a sua fidelidade e ele usa esses métodos que ele criou, o Deus verdadeiro, judaico-cristão, da igreja remanescente, né, para estabelecer a cura, né? Então, de lá para cá já são 12 anos, né, um pouco mais, e já estou trabalhando já 7 anos, né, como pastor, e a gente tem usado isso também, né, e através disso, né, também Deus me deu a oportunidade de ter uma esposa que também tem a experiência, que ela vai contar dela também, de como foi para ela conhecer os 8 remédios, e se isso realmente também teve um efeito na vida dela. Eu espero aí que Deus possa abençoar cada um aí dos membros aí do canal, e estamos à disposição. E aí, Larissa, como foi que você conheceu esse moço maravilhoso na tua vida? Olha, foi uma experiência bem interessante também, né? Com relação à saúde, né? Eu também tive um momento, né, que eu tive contato com isso, né? A minha saúde era bem debilitada, mesmo aos 20 anos, 21 anos, eu tinha muitas alergias, tinha muitos problemas no estômago, tinha algumas crises, né? E inflamações, eu tinha gastrite, eu tinha úlcera já, né? Diagnóstico de úlcera, fiz cirurgia, né? Da vesícula, então já tinha, assim, algumas debilidades. Então, nesse momento que eu começo
cuidar da saúde devido aos problemas, né? A dar uma atenção maior para isso, eu também comecei então a fazer, retirar alguns alimentos, fazer algumas pequenas mudanças, mas daquilo que é, vamos dizer, o termo mais convencional, que todo mundo sabe, tirar algumas coisas que é prejudicial, enfim. Mas quando eu conheci então os 8 remédios naturais, né, dentro da mensagem, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi quando eu conheci também a igreja, então ali aquilo me chamou muita atenção e foi onde então também aí realmente mais mudanças começaram a acontecer. Então eu estava vindo em um progresso, né, e ali eu pude experimentar então, né, dentro dos 8 remédios uma cura realmente, né, um restabelecimento da saúde, uma cura física, né, mental e espiritual, né, por questões que eu também estava ali agora conhecendo, né, mais a Deus e também um Deus que cuida da gente como um todo, né. E ao praticar ali, né, o uso da água, exercício físico, né, da alimentação, eu pude experimentar isso. E aquilo me chamou a atenção e eu conheci sobre o trabalho missionário. E fazia parte também, né, ensinar as pessoas sobre os 8 remédios. Então, eu saí de São Paulo e fui fazer, então, trabalho missionário, aprender mais sobre isso, me capacitar um pouco em relação à área natural, né, curso de naturopatia, nutrição também, que é o que eu estudo atualmente, e nessa minha caminhada, nessa jornada, fazendo um trabalho missionário, eu encontrei, né, o meu esposo na onde ele estava no trabalho, né? Então, nos encontramos realmente num momento de trabalho missionário e era um programa voltado também para a saúde, né? Numa igreja, né? Onde a gente estava ali ensinando, falando sobre os 8 remédios, falando sobre missão, e foi dessa maneira que a gente se conheceu, né? Então, também vimos como propósito, né, um plano de Deus de unir, né, esses objetivos, né, para ser uma força maior, então, para propagar essa mensagem, né, usar essa ferramenta missionária, né, mensagem de saúde para alcançar muitos corações, né? Que maravilha! Então, os 8 remédios fizeram muitos milagres nessa família, hein? Que coisa boa! Que Deus continue abençoando vocês, tá? Nesse trabalho lindo que vocês têm feito, né? Então, isso para que todos possam ver o quão maravilhoso Deus é na nossa vida e nos deixar 8 remédios da natureza para nós repararmos a nossa saúde, né? Então, não se esqueça de dar um like, compartilhe com seus amigos, né? E veja se o sininho está ativado, tá? E compartilhe com seus amigos essa experiência maravilhosa desse casal fantástico, né? Que possa incentivar outras pessoas a também mudar os seus hábitos de saúde, seus hábitos de vida para ter bons hábitos de saúde, né? Então, até o nosso próximo vídeo.